que motiva as crianças, de modo geral, são poetas e, com o tempo, deixam de sê-lo? Será a poesia um estado de infância relacionado com a necessidade de jogo, a ausência de conhecimento livresco, a despreocupação com os mandamentos práticos do viver, estado de pureza da mente em suma? Drummond pergunta por que motivo as crianças são poetas e depois vão deixar de sê-lo. E ele mesmo responde que ele suspeita que seja por causa da escola, da sistematização exacerbada que a escola faz de tudo que a criança tem ao seu redor. É interessante que essa sistematização, ela começa já a ser preocupação na educação infantil. E aí é onde as crianças estão ainda nessa experimentação, né? Nessa experimentação da vida, nessa experimentação desse ser poético. Então nós vamos hoje, essa aula de hoje, nós vamos estar ampliando um pouco essa discussão do Drummond sobre a literatura, esse espaço da poesia, o espaço do texto literário. Então nós vamos discutir o texto literário, da sua produção à recepção. No primeiro momento da aula, nós vamos estar pensando a literatura, né? Que gênero é esse que a gente chama de literatura infantil? Vamos trazer algumas características da literatura infantil, discutir um pouco as diferenças entre poesia e prosa, e depois nós vamos estar trazendo essa discussão para dentro da sala de aula da educação infantil. Como é que é a escola, qual é a função da escola nesse trato, nesse trabalho com a educação literária, com o letramento literário das crianças. Vamos começar então com o tema literatura infantil, que gênero é esse? É polêmico, né? O que é ou não literatura infantil? O próprio Drummond, em outro momento, ele vai perguntar se haveria necessidade da gente designar, né, especificamente literatura infantil. Afinal, literatura deveria servir para todas as idades, né? E é exatamente isso que a gente vai querer agora estar trazendo pelas palavras de Eliane Yunes, o que se define como literatura. Quer dizer, independente de ser literatura infantil, né, ou literatura de adulto, o que é literatura? A literatura amplia a margem de significação da língua pela renovação da aptidão cognitiva, já fora dos rígidos parâmetros da comunicação. A apropriação da realidade passa por uma ótica específica, não necessariamente comprometida com o consenso, nem determinada pela decodificação imediata. Este estranhamento aciona a percepção do destinatário leitor, já que expectativas do discurso cotidiano são contrariadas, desvelando a originalidade dos objetos. Por isso, repete-se a exaustão. A poesia não referencia o mundo, mas o recria. A função poética é a marca da autorreferencialidade da linguagem, não enquanto código, metalinguagem, mas enquanto mensagem. Então, a literatura, a maior característica do texto literário é justamente ele não ser uma mera comunicação, né? O texto literário, ele não está preocupado com comunicar algo, uma informação pura e simples, né? O texto literário, ele reapresenta o mundo. Ele traz o cotidiano de uma forma singular, de uma forma que eu mesmo estranho aquele cotidiano, né? É o cotidiano que me é apresentado sob a ótica do artista que trabalha a palavra e que me permite ver o mundo de uma outra maneira. Então, eu não quero, eu não posso entender o texto literário como aquele texto que vai trazer o mundo tal qual ele é, né? Como é uma reportagem ou como é um texto informativo. Então, essa característica do texto literário, ela muitas vezes fica difusa, porque é claro que o texto ele tem que trazer informações, ele tem que trazer o surpreendente, ele tem que trazer toda uma novidade em cada pedaço da leitura. Quer dizer, há uma expectativa do leitor, né, do novo, há uma expectativa em cima daquilo que a linguagem está trazendo. Mas a gente não pode pensar
né, na literatura como colada na realidade, né? A literatura ela vai abrir essa margem de significação, quer dizer, é onde a realidade se abre às interpretações do sujeito e é onde o sujeito pode estar se colocando, se vendo ou se estranhando. O que ocorre é que a literatura infantil ela tem uma origem num momento em que a criança também estava sendo entendida como uma categoria social distinta da do adulto. Então, ela surge, uma criança que era vista como alguém em falta, alguém incompleto em relação ao adulto. Então, essa literatura ela surge como um espaço de educação para as crianças. Então, é uma literatura que na verdade, um ensinamento, quer dizer, as crianças precisam ser ensinadas bom comportamento, as crianças precisam saber de coisas. E é o adulto que sabe e vai fazer isso de todas as maneiras, seja nos espaços familiares, seja no espaço da escola. E a literatura, então, ela tem essa origem moralizante e a gente precisa estar repensando essa literatura, né? Porque a literatura ela é muito mais do que essa moral da história. Esse final da história, ele pode trazer justamente o imprevisível, né? E não aquilo que eu preciso estar fechando para dar à criança como finalização, ou como moral, ou como ensinamento. O mundo representado pelo texto literário corresponde a uma imagem esquemática, contendo inúmeros pontos de indeterminação.